Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de começar o vídeo de hoje agradecendo a você que tirou um tempinho para me acompanhar aqui, acompanhar os conteúdos, né? Mais uma semana, você que se inscreveu no YouTube, você que está chegando essa semana, né? Principalmente você que está inscrito lá, cadastrou o seu e-mail lá na minha página, né? Você que não cadastrou ainda, eu convido você a se cadastrar lá na minha página. É a forma como eu tenho de comunicar com você, né? Aproveito também para pedir que você deixe seus comentários nos vídeos que eu venho fazendo aqui para você, seja no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, né? Seja aqui no YouTube mesmo. Comente, deixe aqui seus comentários sobre se você gostou, se você concorda, se você não concorda, né? Se você gostaria de assistir outros conteúdos, o que você gostaria de assistir, se você gostaria que eu me aprofundasse em algum outro tipo de conteúdo que eu já abordei, né? Por quê? Porque isso é o que norteia, isso é o que faz com que eu venha até aqui à frente da câmera falar com você, né? Para que a gente venha a dinâmica desses conteúdos, né? Pessoal, então é isso que eu peço para você, tá? O conteúdo de hoje é um conteúdo que foi inspirado em uma conversa que eu tive com uma pessoa, considero um amigo, que acompanha aqui também as redes, né? O canal, né? E algumas dúvidas que foram surgindo, e aí foi onde eu tive a inspiração de tratar do assunto de hoje. Para algumas pessoas pode parecer simples, mas eu sei que na grande maioria, vai ser um conteúdo de extremo valor. Por quê? Porque vai tirar algumas dúvidas que essas pessoas nem mesmo sabiam que tinham, tá, pessoal? Algumas pessoas talvez nem conheçam os equipamentos, então é uma oportunidade de conhecer os equipamentos. O vídeo de hoje eu vou falar sobre a diferença entre um contador de partículas e um analisador de contaminação. Sim, pessoal, existe diferença entre um contador de partículas e um analisador de contaminação. E é disso que eu venho trazer para você hoje, tá? Porque um contador de partículas, ele faz uma análise quantitativa. Então, ele vai medir o quanto de contaminação nós temos de acordo com cada tamanho de partículas. Por exemplo, de acordo com a ISO, né, o quanto eu tenho de partículas por ml ou por 100 ml, de até 4 microns de tamanho, de até 6 microns de tamanho, de até 14 microns de tamanho e assim sucessivamente, de acordo com os padrões da ISO, também da INS 1638, que é outra norma internacional. O analisador de contaminação, ele vai me dar apenas o resultado, não vai me dar quantitativo de contaminação, mas cada um tem a sua aplicação específica, cada um tem os seus prós e contras, tá? Então, cabe você entender e conhecer o que cada equipamento faz para que você possa, então, direcionar a aplicação correta. Você pode usar um contador de partículas fixo numa máquina? Se for da sua vontade, pode, mas é um altíssimo investimento para você deixar lá fixo numa máquina. Não tem condição de você fazer isso, tá? Digo isso por conhecer muito dos equipamentos e máquinas. Você pode trabalhar com um analisador de contaminação de forma portátil, fazendo serviços? Pode, mas aí você tem que ter muito cuidado, porque existe uma série de variáveis que fazem com que esse equipamento tenha precisão no resultado. E você precisa ter um ajuste muito fino para que você possa ter essa precisão. Porque se você não cuidar disso, você vai estar maquiando o resultado e você vai estar se descredenciando na sua prestação de serviço, ou enfim, você não vai estar tendo confiabilidade. Então, cada um tem a sua aplicação. Você pode cruzar as aplicações, mas você precisa saber o que você está fazendo. Então, esse é o objetivo de hoje, tá? Para que você possa entender o que é um contador de partículas e o que é um analisador, tá? Por quê? Porque vi que muita gente mistura as coisas, muita gente não sabe, tá? Simplesmente tem gente vendendo gato por lebre aí, pessoal. Então é importante você estar esperto. Tem muita gente usando analisador
e chamando de contador. Então, vamos com calma, vamos ter muito cuidado, conhecer dos equipamentos, e o meu objetivo de hoje é trazer isso para você. Vamos lá? Bom, pessoal, então aqui, tá, na tela do computador, eu trago para vocês dois tipos de equipamentos para fazer análise de contaminação, certo? Análise quantitativa. Tá? Como eu já havia comentado, eu estou trazendo os equipamentos que eu conheço. Tá? E esses equipamentos, eles têm funções muito distintas. O nosso título de hoje, do vídeo de hoje, é contagem de partículas. E apenas um desses equipamentos executa essa função de contagem de partículas. Tá? Então, o objetivo hoje é esse, é apresentar as diferenças da contagem de partícula e de análise de contaminação. Tá? Apesar de os nomes se assemelharem, mas eles têm funções diferentes entre eles, né? A contagem de partículas, ele mede o quantitativo e te dá, então, enfim, de acordo com os tamanhos das partículas, né, o que a gente tem, né, de quantitativo, né, em milhões de partículas por ml ou milhões de partículas em 100 ml, enfim. Ele vai te dar uma contagem muito precisa, versus o analisador de contaminação, que ele vai te dizer, então, a condição do óleo baseada nas normas de análise, né? É baseado nas normas de contagem, porém ele não faz a contagem, ele te dá o resultado de acordo com a ISO 4406 e te dá o resultado de acordo com a INS 1638, mas não te apresenta a contagem de partículas, tá? Então, esses dois modelos são modelos da Parker, tá? Mas também existem modelos de outros fabricantes, como a Ridac, como Stauff, né? Não tem, claro, uma gama de fabricantes desses tipos de equipamentos, né? Mas existem sim alguns fabricantes, né? E aí, logicamente, cada fabricante vai ter o seu know-how e vai ter a qualidade de produto. Eu conheço esse equipamento da Parker, por isso eu posso falar, bem como já conheci o equipamento da Stauff, bem como já conheci os equipamentos da Ridac, e hoje eu posso afirmar que os equipamentos da Parker, eles têm uma robustez maior para trabalho de campo, para trabalho... Ele é um equipamento que não gera manutenção, tá, pessoal? Então isso é muito bom para quem trabalha. É um equipamento confiável, não gera manutenção. Falo isso porque eu já recebi tanto analisadores quanto contadores de partícula aqui. Inclusive tem clientes que já teve contador de partículas da Stauff e não conseguiu trabalhar. Enfim, o contador foi para a origem, né, divisão de origem, que não é no Brasil, tá? Voltou, enfim, não conseguiu executar o trabalho, bem como também já tive a oportunidade de ter em mãos o analisador da Ridac, tá? Numa maleta tipo essa da direita aqui, que a Parker tem, que também não se comportava bem, enfim, uma série de problemas que apresentou. Então, esses equipamentos da Parker, eles são muito bons, tá? É só por isso que eu estou os trazendo aqui, porque eu os conheço. Mas, e porque dos relatos que eu tenho, são os que não acabaram gerando problemas. Mas, claro, a Ridac também é um produto muito bom, né? É um fabricante forte e tem sua qualidade de produto. Talvez este produto em específico tenha sido mal aplicado, né? Enfim, tem tudo isso também a ser levado em consideração, né? Mas vale eu ressaltar aqui, tá, que eu não tenha falado antes, né? Olha, eu ressaltar aqui que, independente do fabricante, todos esses equipamentos de diagnóstico são importados, certo, pessoal? No Brasil não existe tecnologia de fabricação desses equipamentos. Então, independente do equipamento, independente do fabricante, esse equipamento é importado, e se houver a necessidade de peças, também é via importação. Porém, todos eles têm uma assistência técnica no Brasil, né? Então, quanto a isso, é tranquilo de se fazer calibração, né? É tranquilo de se fazer
são equipamentos que, por a forma correta de você trabalhá-los, e até mesmo, dependendo do equipamento, ele exige isso, né? Como, por exemplo, aqui, esse equipamento à esquerda, o LCM20, que é o modelo do equipamento que está aqui, né? Existem modelos até mais novos, como o LCM30, mas esse equipamento ele te dá o alerta e ele te cobra que tu faça a calibração anual, tá? Independente do fabricante, todos esses equipamentos, eles precisam, quando novo, né, ter o certificado de calibração de fábrica, né? Porém, após um ano de trabalho, cabe sim aí ao usuário, né, ao dono do equipamento, a quem comprou o equipamento, executar as calibrações até para que se possa gerar uma confiabilidade no trabalho. Se você é um prestador de serviço, se você tem uma empresa da qual tem equipamentos de contagem ou análise de contaminação, precisa ter uma calibração para que possa ter uma confiabilidade. Tá? E as aplicações são as mais diversas possíveis. Você pode trabalhar desde o segmento da indústria plástica, injetoras, sejam extrusoras, indústria cerâmica, prensas, indústria metalmecânica também, prensas, dobradeiras, guilhotinas, indústria mobil, florestal, né, equipamentos para corte e manipulação, né, enfim, os harvest, os forward, né, equipamentos rodoviários, sejam eles as carregadeiras, retroescavadeira, patrolas, enfim, tratores de esteira e por aí vai, né? Todo o equipamento, todo o sistema hidráulico é aplicável à análise de contaminação, seja por contagem de partículas quantitativo, ou seja qualitativo, enfim, não importa. É preciso que você faça esse tipo de contagem. Então, aqui, esse equipamento da esquerda, ele tem uma vantagem de você trabalhar ele em bancada e portátil, e a confiabilidade e robustez. Esse equipamento da direita também, mas nós vamos ver a qual esse equipamento da direita aqui foi baseado. Ele foi baseado num analisador modelo IPD, que eu vou apresentar mais à frente, que é um modelo estacionário, que aí sim ele é um modelo que ele vem e encontra a indústria 4.0, né, ao monitoramento. Então, assim, muito bacana. E por sinal, eu vou apresentar primeiro o equipamento IPD, né, que é o equipamento estacionário, para que você possa começar a ter um entendimento das diferenças, tá, pessoal? Então, aqui, esses dois equipamentos aqui, a maleta, analisador de contaminação, tá, à esquerda da tela aqui, né, onde eu estou passando o mouse, e à direita o principal equipamento, que é o analisador eCount, o modelo IPD, tá? Essa maleta ela foi baseada nesse equipamento aqui, tá, pessoal? Então eles executam a mesma função. Eu vou pôr foco aqui, tá, neste analisador, tá? Por quê? Porque o objetivo hoje é explicar diferenças, para que não possa haver uma confusão entre contagem de partículas e análise de contaminação, tá? São coisas bem diferentes. Esse equipamento aqui, tá, da direita, é o analisador IPD. Ele trabalha pelo princípio dielétrico e ele vai fazer uma análise do nível de contaminação e vai te gerar um resultado aqui, tá, de acordo com a ISO. Esse display aqui é um display que tu tem a possibilidade de ver local, tá? Mas ele tem aí o cabo de comunicação aqui na frente, tá? Ele tem o cabo de alimentação e tem o cabo de comunicação. Esse cabo de comunicação ele tem um sinal analógico de saída 4 a 20 mA que te permite então fazer um monitoramento remoto deste resultado aqui. Uma coisa muito bacana que esse equipamento tem, este analisador, uma das coisas que eu digo que talvez seja o mais vantajoso nesse equipamento, é que além de ele te dar a classe de contaminação de acordo com a ISO,
ele te dá aqui o percentual de saturação de umidade. Então ele é um instrumento de diagnóstico 2 em 1, tá? Onde tu tem a possibilidade de medir a análise, né, de contaminação de acordo com a ISO ou NAS e ainda ter o percentual de saturação de umidade entre 0 a 100%. Tá? Falando um pouquinho dos dois, posso dizer que se eu tenho aqui este resultado, tá, é porque ele está me monitorando constantemente. Tá, pessoal? Ele está me fazendo uma frequência de alguns segundos de intervalo para leitura. Então, por isso desse equipamento ser importante para aplicação estacionária. Uma outra estacionária que eu digo é aplicação fixa, tá, pessoal? Uma outra vantagem deste equipamento aqui, tá, do analisador IPD, em relação aos demais, aliás, não vantagem, mas uma grande preocupação para que esse equipamento aqui execute uma função correta, que tenha um resultado preciso, tá, na leitura. Aí sim posso dizer que não vantagem, mas desvantagem dele é que ele precisa ter um fluxo controlado. Para que ele possa ter uma eficiência na leitura, uma precisão dos resultados, ele precisa ter um fluxo controlado. Por isso, de ele ser um equipamento fixo na máquina, tá, pessoal? Um equipamento para você comprar ele, fazer aquisição, aplicar na sua prensa, deixar ele fixo, 24 horas monitorando a qualidade do óleo, né? Então, ele precisa ter um resultado, ele precisa ter uma fluxo, uma vazão, esse equipamento aqui específico, né, de aproximadamente 60 ml por minuto. Tá? Se você conseguir ter um fluxo muito próximo deste, você vai ter uma eficiência na leitura da contaminação, nessa análise de contaminação. Quais são os problemas, tá, de você manter quais são as variáveis e as questões que dificultam você manter esse fluxo constante? Viscosidade de óleo, por isso que é importante você ter aplicado esse equipamento sempre ter instalado o analisador sempre no mesmo equipamento, porque você vai ter sempre o mesmo óleo. E a viscosidade do óleo, que é o VG do óleo, né, seja um VG 32, 46 ou um 68, né, medido em centistokes ou milímetros quadrados por segundo, enfim, você tem uma variação dessa viscosidade de acordo com a temperatura do óleo. Por isso que um equipamento que trabalha 24 horas, como uma prensa, uma extrusora, uma injetora, o que seja, tá? Você tem sempre uma temperatura estável, porque você tem o controle dessa temperatura. Então, esse é o cenário ideal para a aplicação desse equipamento. Tá? Um óleo, sempre o mesmo óleo, sempre um óleo VG46, por exemplo, a uma temperatura de 40 graus. Então, você vai saber que você vai ter sempre uma viscosidade precisa aqui, né? Seja de viscosidade do VG quanto à temperatura. Então, você vai ter um controle do fluxo passante. Se você usa esse equipamento para serviços, uma hora você vai estar trabalhando com óleo 32, uma hora vai estar trabalhando com óleo 46, uma hora vai estar trabalhando com óleo VG100, e aí você vai ter que estar... É possível sim, tá? Não digo que não é possível e nós fizemos isso, tá? Só que você vai estar controlando então o fluxo de saída, né? Através de medições, você vai ter que controlar e regular esse fluxo de acordo com a viscosidade que você vai trabalhar. Mas é possível e não existe problema em relação a isto, tá, pessoal? Porém, se você não tiver um controle desse fluxo, tá, você não vai ter precisão nos resultados. Daí, então, um dos grandes problemas de você usar este equipamento móvel, tá, em unidades de filtragem, se você não souber o que você está fazendo. Por isso estou trazendo esse assunto hoje, porque em conversa com um amigo durante a semana, nós discutimos isso, de que uma empresa estava executando filtragem e analisando o óleo com um equipamento similar a esse. Tá? Em contrapartida, o cliente fez uma coleta de óleo para fazer uma análise em laboratório e deu resultados diferentes. Então, existe não
o problema do equipamento em si, mas existe um mau uso do equipamento, o não saber usar corretamente o equipamento. Por isso que eu trago que existe contagem de partícula e analisador de contaminação. E o analisador de contaminação, se você não souber usar, ele não funciona. Então você precisa saber usar esse equipamento. Ele é excelente, principalmente pelo custo-benefício, certo? Se você vai comprar um equipamento de contagem de partículas, você vai ter então aí um custo elevado. Digo para você aí que na casa de muito mais de 50 mil reais, tranquilamente 70, 80 mil reais, um equipamento de contagem de partículas. Enquanto um analisador desse você vai encontrar, dependendo do fabricante, na faixa de 15 mil reais, enfim, ou mais ou menos 20 mil reais, enfim. É um equipamento que tem um custo-benefício, certo? A outra vantagem desse analisador é que você consegue implantar através dele o feedback, né, do equipamento, o monitoramento constante, e isso lhe ajuda muito em relação à indústria 4.0, né, que é o que hoje está cada vez mais ativo e frequente na indústria. Tá? Por que ele contribui para a indústria 4.0? Porque você vai ter válvulas com monitoramento, cilindros com monitoramento, você vai ter sinais de feedback de tudo, e aqui você vai estar monitorando o óleo, você vai poder dizer para o seu controlador que o óleo está estável ou que ele está aumentando o nível de contaminação, e aí você vai poder tomar alguma medida ou planejar alguma medida. Então ele trabalha muito também em cima, auxilia muito em relação à manutenção preditiva e preventiva, certo? Então esse é um equipamento excelente, de bom custo-benefício, que tem comunicação, que tem saída analógica para você fazer monitoramento, que tem comunicação via software para você poder monitorar, se você quiser monitorar no notebook, por exemplo, tá, pessoal? Então você consegue também fazer esse monitoramento, mas é um equipamento ideal para se trabalhar fixo. Se você quiser trabalhar em equipamento móvel, é possível, mas aí você precisa, então, estudar corretamente a sua aplicação. Recomendo você solicitar ajuda, um auxílio de alguém que conheça bastante desse equipamento, né? Eu particularmente conheço, então por isso que eu estou dando essas dicas para você, sei como funciona, para que você possa trabalhar com ele da forma correta. Você pode ter esse equipamento, né, esse analisador numa unidade de filtragem? Pode sim. Até deve, se você não tem condições de ter um contador de partículas, até deve ter um analisador desse, né? Mas aprenda a usar da forma correta e você vai ter aí bons resultados com ele, você vai colher bons frutos com esse equipamento, certo? Aqui então, pessoal, uma interface dele, como ele funciona, tá aqui agora fotos reais de aplicação, né? Aqui na foto à esquerda, aqui em cima nós temos aí uma filtragem de óleo a qual eu estava executando, né? E ele estava dando aqui esses resultados, então de acordo com a ISO 13116, né? E aqui à direita então nós temos um outro equipamento de filtragem e desidratação do óleo, tá? A qual ele estava nos dando aqui a classe ISO 1919118. Por quê? Porque aqui era um começo de filtragem, tinha aqui principalmente, pessoal, aqui tinha uma interferência de água no óleo, tá? E agora então eu vou falar um pouquinho dessas duas aplicações aqui, dessas fotos, porque eu acho que isso cabe no dia de hoje. Não vou entrar a fundo, com profundidade nesse assunto aqui, por quê? Porque eu tenho vídeos falando sobre já ISO 4406, contaminação, filtros, né? Tenho vídeos falando sobre a desidratação do óleo, que é a remoção de água, tá? Então, aqui nessa foto acima, onde eu tenho essa classe 13 ISO 6, já era um óleo com uma qualidade, com um nível de contaminação relativamente baixo, tá? Aqui nós estávamos filtrando com um equipamento grande, né, de 300 litros por minuto, né, e a gente estava fazendo essa análise online em paralelo, inline e online, tá? Porque aqui eu estava inline porque eu estava na linha em paralelo aqui ao equipamento, e online porque eu estava conectado
ao notebook fazendo o monitoramento via software. Então, estava se executando uma filtragem do equipamento com o analisador e funciona muito bem, tá? Porém, lógico, neste dia eu estava acompanhado de um contador de partículas também, porque trabalho também com contador de partículas, então eu tenho essas ferramentas e isso auxilia, né, no dia a dia. Mas o monitoramento principal estava nesse analisador. Aqui abaixo, tá, é um equipamento fixo na máquina do cliente, né, em usina de geração de energia, fixo num desidratador, num equipamento desidratador a vácuo. O que esse equipamento faz, pessoal? Esse equipamento é um equipamento que faz a remoção de água do óleo. Tá? Nós temos dois tipos de contaminação de água no óleo. A contaminação por água livre e a contaminação por água emulsionada. Tá? Então, a água livre você pode simplesmente tirar por um processo de decantação, por um processo de filtragem centrífuga, né? Muitas pessoas conhecem já a filtragem centrífuga, mas você vai tirar apenas a água livre. E só existe um único método de você remover a água emulsionada, tá? E deixar o nível de saturação de água no óleo abaixo de 300 ou 400 ppm, que é o máximo recomendado para sistemas hidráulicos de lubrificação, tá? Que é então o equipamento desidratador a vácuo. Esse equipamento especificamente, ele estava fazendo a remoção de água do óleo, a desidratação, e com o óleo com um percentual de saturação aceitável, ele estava fazendo uma microfiltragem com filtro absoluto de alta eficiência, né? E aí, após essa filtragem, ele estava fazendo um monitoramento de como estava ficando a condição do óleo. Porém, pessoal, tem um detalhe aqui que é importante, porque você vai me perguntar, poxa, mas se ele fez a desidratação antes, tirou água, como é que está dando esse índice alto e esse resultado estranho de acordo com isso? Porque o equipamento, seja a microfiltragem, um equipamento, aliás, seja de microfiltragem, seja um equipamento desidratador, ele nunca consegue remover 100% na primeira passada, vamos dizer assim, né? A primeira filtragem. Todos esses equipamentos são equipamentos de multipassagem, então você não consegue tirar simplesmente na primeira passada 100% da água, tá? Alguns gráficos, alguns estudos chegam a afirmar que você precisa passar no mínimo 4 vezes o volume de óleo pelo equipamento para poder remover a água numa condição aceitável. Já em relação à contaminação de sólidos, né, que são as partículas, essa quantidade de passagens ela é muito maior. Tá? São multipassagens realmente que você precisa fazer para poder reduzir aí a classe de contaminação. Então, duas aplicações bem diferentes, né, pessoal? E eu faço aqui as explicações para que você possa entender porque eu estou trazendo o analisador, contador de partículas, tentando mostrar a diferença para você, mas então eu preciso também mostrar vantagens, desvantagens e aplicações. Ainda falando do analisador, por ser um equipamento fixo, aqui mais uma aplicação desse equipamento, né, numa unidade móvel, nesse caso. Então, eu já fiz tanto equipamentos de aplicações fixas quanto móvel, tá? Para você ver como é possível também fazer instalação em unidade móvel. Mas você precisa, então, ter esse entendimento de que você precisa controlar fluxo, viscosidade, temperatura. Por exemplo, esse é o equipamento móvel, mas que ele trabalha sempre com o mesmo tipo de óleo, exclusivo, o mesmo tipo de óleo, e temperatura sempre com uma variação aceitável. Então, é possível de a gente fazer um controle um pouco mais próximo em relação a fluxo, tá? Aqui, logicamente, que ele está com uma leitura de 000, porque eu alimentei e não tinha nada ligado, simplesmente alimentei ele aqui com 24 volts, para que a gente possa fazer esse monitoramento, tá, pessoal? Esse equipamento, vale citar, ele é um equipamento que ele não tem baterias, isso é muito importante, porque agora me recordei de fazer essa menção a vocês. É um equipamento que não tem bateria, ele é alimentado exclusivamente pela fonte do seu equipamento, da sua máquina, né? Esse equipamento ele tem uma alimentação que
que, se não me falha a memória, é de 5 a 30 ou 5 a 40 volts. A maioria das válvulas ou os instrumentos, eles têm aí uma variação de 18 a 30 volts. Esse equipamento tem uma faixa um pouco maior, se não me engano, de 5 a 40 volts. Posso verificar depois para vocês e trazer a informação aqui se for importante. Se for importante isso, põe ali no comentário, pede no comentário deste vídeo que eu informo para vocês, tá, pessoal? Porém, vale aqui ressaltar também, tá, que dos equipamentos que eu estou falando hoje, tá, seja sobre a contaminação, sobre contagem de partículas, sobre a remoção e a contaminação de água no óleo, para tudo isso eu já tenho vídeos passados, já tenho vídeos anteriores. Recomendo você voltar aos vídeos anteriores, assistir esses vídeos anteriores para que você possa ter um melhor entendimento sobre esse assunto, tá? Voltando aqui ao conteúdo de hoje, até fazendo uma pausa aqui, né, pessoal? O objetivo hoje é mostrar as diferenças dos dois equipamentos, para que fique muito claro isso para você. Simplesmente para que, se alguém chegue com um equipamento pequeno, um equipamento analisador para você, e dizer, vou fazer a contagem de partículas para você. Não, é negativo. Você não está fazendo a contagem de partículas, você está fazendo uma análise do óleo, mas sem contagem de partículas, né? Analisando a condição do meu óleo, se está bom, se não está bom, né? E aí aqui, ó, nós deixamos muito claro isso para os nossos clientes, né? Principalmente com as pessoas que eu trabalho, eu deixo muito claro isso. Aqui está analisador de partículas, tá? Não contador, tá, pessoal? É um analisador, né? Ou analisador de contaminação, né? Não é um contador, ele não faz contagem numérica das partículas, certo? Quantitativa. Aqui, mais uma aplicação, duas aplicações diferentes, né? Um equipamento aí móvel, tá? E aqui um equipamento fixo, tá? Para fazer aí o monitoramento da condição do óleo. Então, só para vocês verem que realmente é um equipamento muito bom, que tem aí uma série de aplicações possíveis, né? E isso, eu mesmo já trabalhei com algumas aplicações desse equipamento, né? Então, isso é um equipamento que vale a pena você ter pelo custo-benefício, é um equipamento que você consegue medir o percentual de saturação de água, você consegue medir o seu nível de contaminação do óleo, tem saída para você fazer monitoramento remoto. Então, é um equipamento muito bacana para você instalar na sua máquina. Principalmente se você tem uma máquina de alta produção, como uma prensa, por exemplo, em linha contínua, seja indústria de papel e celulose, se você tem lá uma máquina de papel, isso aqui é fundamental você ter um equipamento desse aqui. Se você tem trabalha numa usina de geração de energia hidrelétrica, por exemplo, né? Você tem lá as turbinas, unidades de regulação. É fundamental você ter esses equipamentos para que você possa ter um controle, né? Usina termoelétrica. Então, você precisa ter esses equipamentos, né? Seja lá qual for o equipamento que você tem, se é importante para você, se é gargalo na sua empresa, o custo-benefício é um equipamento que vale a pena, tá? O custo-benefício e a aplicação dele, certo, pessoal? Agora, então, que eu falei um pouco do analisador, né? Que eu falei um pouco de como ele funciona em relação à aplicação. Não estou aqui para mostrar o funcionamento interno do equipamento, estou aqui para mostrar sobre a aplicação, que é o que interessa para você. A construção interna do equipamento, por onde que o óleo passa, o que ele faz, isso para você não interessa, não importa para você, porque você não vai ter interesse nisso, você quer o resultado, certo, pessoal? Costumo dizer que no caso de um analisador, você não quer o analisador, você quer o resultado que ele vai dar para você, você quer ter a garantia da sua máquina trabalhando, o monitoramento da sua máquina. Se você pudesse ter isso fixo, constante na sua máquina, sem ter equipamento, seria ótimo, mas não tem como você ter esse resultado sem você ter o equipamento instalado. Então você precisa ter o equipamento instalado para você ter um monitoramento 24 horas, certo? Agora, se você não precisa ter um monitoramento 24 horas no seu equipamento, mas você quer ter uma contagem de partículas frequentemente, né? Ou seja,
numa periodicidade que só você vai poder dizer. Tem empresas que fazem aí contagem de partículas mensalmente, tem empresas que fazem trimestral, ou então tem empresas que fazem aí num período até menor. Então vai depender muito do seu equipamento, dos equipamentos, aliás, que você tem. A vantagem deste contador de partículas ou do contador de partículas é que ele é um equipamento móvel. Aí sim, este é um equipamento específico, móvel, portátil, né? Para que você possa atender toda a sua fábrica. Então aqui é possível você fazer a contagem em toda a sua fábrica. Tem aqui uma característica muito interessante. Esse equipamento, ele então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esse equipamento ele faz uma contagem de partículas, por isso o nome, um contador de partículas. Você vai pegar de acordo com a ISO, depois eu vou mostrar uns resultados ali, né? De acordo com a ISO, você vai ter partículas de até 4 microns, até 6, até 14. Ele vai te dar o quantitativo por ml ou por 100 ml, no caso desse equipamento aqui, o CM, o laser CM, por 100 ml, né? Mas tem equipamentos que medem por ml, mililitros, né? Então você vai ter quantos mil ou milhões de partículas você vai ter em cada 100 ml de óleo que você está analisando. Dentro a cada quantas milhões de partículas você tem, ou mil partículas você tem de até 4 microns, de até 6 microns, de até 14 microns e assim vai. Tá? Então você consegue ter aí uma informação muito precisa para você saber em qual grau de contaminação você tem que atuar, em qual tamanho de partículas você tem que atuar. Ou seja, se você tem partículas grandes de 70 microns, pessoal, é porque você não está filtrando nada no seu sistema, na sua máquina, no seu equipamento, é porque você tem grande contaminação. Tá? Vale aqui eu relembrá-lo, tá? Isso está já nas minhas apresentações anteriores, nos meus vídeos, recomendo você voltar e assistir mais uma vez, mas não custa eu lembrar aqui que o nosso limite de visibilidade é na faixa de 40 microns, ou seja, tudo que é abaixo de 40 microns nós não enxergamos, tudo que é acima de 70 microns nós temos uma possibilidade maior de enxergar. Depende muito também do nosso grau de visão, né? Eu, por exemplo, já não sei se eu vou enxergar nos 40 microns, né? Então, é aí uma curiosidade para que a gente venha a entender que 70 microns de partículas já são partículas visíveis, então nós temos um grau alto de contaminação, né? Por quê? Porque as partículas de 70 elas também tendem a bater nas paredes de bombas, enfim, nos internos de bombas e válvulas e se partir em outros pedaços menores. Já se nós temos aí partículas de 5, 10 microns, nós não podemos trabalhar com filtro de alta micragem, temos que trabalhar com filtros de micragens menores, né? Então tudo isso é importante a gente saber, o tamanho e o quantitativo das partículas dos sedimentos sólidos, sejam eles solúveis ou insolúveis, né? Para que a gente possa saber como agir corretamente, que ação tomar, certo? Então aqui à esquerda nós temos o laser CM, né, ou CM20, que ele tem a possibilidade de trabalhar de duas formas. Eu tenho uma conexão de entrada e saída dele atrás, e eu posso conectar na minha máquina e fazer o monitoramento inline, né, na linha do equipamento, na linha de pressão do equipamento, e devolver o óleo para ele, né? Ou então eu posso trabalhar com um equipamento auxiliar, que está aqui à minha direita, similar a uma cafeteira, né? Nós carinhosamente chamamos de cafeteira, que é o nosso bottle sample, ou uma UBS offline, né? Mas o nome correto dele é o bottle sample. Ele nada mais é do que uma unidade externa, né, auxiliar, que faz uma circulação de óleo. Então, esse conjunto e o par de equipamento, ele me permite fazer o quê? Uma contagem de bancada. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque eu posso fazer uma coleta do óleo lá na minha máquina, né, trazer para uma bancada, para uma oficina, para um laboratório, e fazer então a contagem, porque esse equipamento, esse bottle sample, ele vai fazer o flushing de tubulação,
e depois ele vai fazer a circulação por dentro do LCM, que vai executar a contagem. O Auto Sample ele tem uma função específica de gerar fluxo e pressão ideal para o LCM, tá? Para que a gente possa trabalhar com o LCM. Então é muito bom, é um equipamento muito bom. Auxiliado, então o Bottle Sample tem ali à direita uma cúpula de vidro, né? Acompanhado de uma bomba de vácuo. Por quê, pessoal? Porque o método correto de a gente fazer essa coleta, voltando agora à coleta, não vou entrar especificamente de como fazer uma coleta, mas quando a gente faz uma coleta de óleo, geralmente a gente não consegue executar a análise de imediato, porque essa coleta ela deve estar remota, ela deve estar longe, em outra fábrica, enfim. Então você vem com uma coleta de óleo, e esse óleo, nesse tempo de repouso, o que você tem de contaminação, ele começou a decantar na coleta do óleo. Então a forma que a gente tem de garantir eficiência é o quê? É homogeneizando a coleta. É pegar aí nosso frasco de coleta e realmente agitá-lo, né? Sacudir o frasco e para que você possa homogeneizar novamente aí o óleo com a contaminação, né? E deixar a contaminação dispersa por todo o volume do óleo. Porém, pessoal, esse ato de agitar o frasco, ele vai criar bolhas de ar dentro do óleo. E nós não podemos, no ato da contagem de partículas, ter uma contaminação por ar, aí, uma bolha de ar. Então a gente usa a bomba de vácuo para poder remover todo esse ar da coleta. Posterior a gente insere o frasco aqui no nosso UBS e aí sim, conectado ao analisador, ao contador de partículas, ele vai fazer a contagem. Então a gente pode fazer essa contagem em laboratório, ou então, se tem a condição, é muito mais eficiente pegar o LCM, levar a sua máquina e fazer uma contagem de partículas na sua máquina. O LCM20, por sua vez, você pode conectá-lo e alimentá-lo. Ele vem acompanhado, aliás, de uma fonte de alimentação, né? E essa fonte você pode conectá-lo, ele é bivolt, você pode conectá-lo aí a uma rede 110 ou 220 monofásico, tranquilamente, por isso que ele é portátil. Tá? Essa fonte ela serve para fazer o carregamento das baterias, porque esse equipamento contempla a bateria, então se você vai a campo você pode ter a bateria carregada, conectar o equipamento e ir a campo sem cabo nenhum, fazer as contagens de partículas, né, e retornar para a sua fábrica. Por quê? Porque esse equipamento ele tem aí uma memória de armazenamento, né, de algumas 1000 contagens de partículas, né? Então você tranquilamente pode ficar alguns meses aí sem se preocupar, porque o equipamento está armazenando o resultado, né? Então você tem um equipamento portátil que suporta alta pressão, até 420 bar, tranquilamente para poder trabalhar com altas pressões. Você tem um equipamento que é isento, não necessita de fonte de alimentação elétrica, porque ele tem aí, aliás, você não precisa de uma fonte de alimentação por cabo, você tem as baterias, né? Você tem como recarregar a bateria facilmente, até mesmo na sua casa, porque no Brasil hoje nós temos 2 tipos de tensões residenciais, 220 e 110, né, monofásico, então você pode carregar aí em qualquer lugar esse equipamento. E ele tem, além do cabo de comunicação do LCM com o Bottle Sample, para fazer essa comunicação, né, essa transferência de dados, de informação, para que o Bottle Sample possa operar também, você tem um cabo de comunicação ao laptop, né, a um computador, enfim, o que seja, para que você possa fazer. Ele tem um software próprio e você pode fazer o download de todos os resultados armazenados nele e fazer o gerenciamento da melhor forma possível, gerar gráficos, enfim. Aí você pode trabalhar da forma como você achar melhor. Então aqui você tem o trio casado, né, ou simplesmente só o LCM, e você pode comprar também por unidade ou conjunto, né, e aí sim operar da melhor forma possível. Tá? É um excelente equipamento para prestação de serviços, né, pessoal? E esse equipamento aqui sim faz contagem de partículas. Então, aqui vou exemplificar de 2 formas, porque esse é um equipamento que ele é muito mais fácil de se explicar, porque ele é muito mais versátil, né? Então aqui eu vou mostrar 2 situações para vocês. Uma onde estava sendo feito aqui uma filtragem, tá, de alta vazão num equipamento, uma usina
de cimento, nesse caso, e feita a coleta para fazer uma análise de óleo em bancada, né? Estilo laboratório, né? Você tem aí o bottle sample, você tem o LCM, um cabo de comunicação aí entre eles. Então você pode ir lá fazer o trabalho de campo e depois fazer uma coleta de óleo para fazer essa análise em bancada. Muito importante, porque se você não tem um ponto onde conectar o seu LCM, o seu contador de partículas, você pode então fazer uma coleta, né, pessoal? Então essa aqui é uma aplicação, né, com a filtragem e coleta de óleo para fazer em bancada. E então aqui mais abaixo uma outra aplicação numa usina de geração de energia, uma termoelétrica, a biomassa, né? Aqui então fazendo a contagem de partículas conectado, o contador de partículas conectado em linha, né, num equipamento de filtragem, e você está aqui da mesma forma que uma filtragem de um tanque de lubrificação, né, de mancagem no turbogerador, e aqui você tem um gerador de energia, aliás, e aqui você tem o equipamento conectado à unidade de filtragem, fazendo a contagem em linha, né, inline. E aí você tem então um resultado muito mais preciso, porque você não tem aí uma influência, né, da forma como você coletou o óleo. Por quê que eu digo isso? Porque a forma como você coleta o óleo é muito importante no resultado que você vai ter de contagem de partículas. Você fazer uma coleta de óleo num ambiente extremamente cheio de pó em suspensão no ar, por exemplo, é evidente que você não vai ter um resultado preciso, você vai ter um resultado maquiado, porque você vai ter contaminação. Tá? Everton, mas é pouco, eu fui rápido em botar a tampa do equipamento, do pote de coleta. Olha, é muito complicado esse tipo de situação, tá, pessoal? Porque eu digo para vocês que o próprio fato, o próprio ponto de onde você coleta o óleo já influencia no seu resultado. Tá? Não vou entrar aqui no mérito de como fazer coleta de óleo para análise de óleo, né? Tá aí um assunto para a gente abordar com mais carinho num outro dia. Né? O resultado, o conteúdo de hoje especificamente é para nós explicarmos em termos de aplicação a diferença entre um analisador e um contador de partículas. Pode ser que você conheça muito desse tipo de equipamento e você ache isso que eu estou falando muito simples, muito simplificado, mas eu tenho certeza absoluta que para a grande maioria esta explicação ela está sendo de grande valor, né? Porque isso diferencia muito. É muito fácil eu chegar lá na sua empresa com um analisador e simplesmente dizer, eu vou fazer a sua contagem de partículas com um equipamento que não faz contagem de partículas. Você vai ter um resultado ISO no final e pronto, mas não é preciso, tá? Eles sim têm bons resultados se eu sei utilizar. O grande problema é que muita gente não sabe utilizar também, tá? Então aqui o objetivo de hoje é explicar as diferenças. Voltando aqui para o contador, então eu tenho um contador fazendo essa contagem em linha, né? Aqui num volume grande aí de 12 mil litros de óleo, né? Então esse equipamento de filtragem está se recirculando o óleo e filtrando, né? Com o objetivo de reduzir a classe de contaminação de acordo com a ISO. Então, antes uma aplicação onde o equipamento de contagem estava fazendo a contagem via amostra, né? Via coleta, e aqui fazendo a contagem em linha, né? Que é muito mais preciso, não sofre influência da coleta. Certo, pessoal? Duas aplicações aí diferentes para o mesmo equipamento e que resumem tudo que eu gostaria, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Aqui a mesma aplicação ainda, né? Então, para vocês só terem uma ideia do porte do equipamento. E aqui, então, alguns resultados, tá? De diferentes, de um trabalho que foi executado, né? Em diferentes dias, né? Então, aqui nós temos a forma como o equipamento lê, tá? Essa contaminação, né? Então aqui nós temos a primeira etiqueta aqui, de acordo com a ISO, né? Partículas de 4 microns, aí
2.287.835 partículas em 100 ml. Partículas de 6 microns, 14 microns, de até 6 microns, de 6 a 14 microns, de 14 a 21, 21 a 38, 38 a 70 microns. Certo, pessoal? Então aqui nós temos na segunda etiqueta um resultado já diferente, porém fazendo essa leitura de acordo com a classe NS 1638. A primeira era a ISO 4406, aqui a NS 1638. Então nós temos aí para os primeiros tamanhos de partículas a classe NS4, depois NS1, depois NS0 e 0. Isso significa que aqui nós temos um resultado excelente já, né? A primeira etiqueta aqui é um alto nível de contaminação e aqui já na segunda etiqueta um excelente nível de contaminação. Aqui na terceira e quarta etiqueta, aqui também para exemplificar de acordo com a ISO, um nível já muito inferior à primeira etiqueta, né? Mas aqui era no meio do trabalho, mas aqui para exemplificar para vocês como a interpretação do resultado, né? Partículas de 70 microns aí, ó, até 6 partículas, então já é um resultado ainda que considero alto, mas muito inferior ao da primeira etiqueta aqui de 128 partículas, né? Então aqui tem, de acordo com a ISO, né, a classe 20, 13 e 10, voltando para a segunda etiqueta de acordo com a NAS, a classe 4, certo? Então esse equipamento, tá, pessoal, o LCM20, ele é um equipamento que faz a contagem de partículas, que é portátil, que é a bateria, que você pode carregar numa tensão monofásica tranquilamente, em qualquer local, que tem equipamentos auxiliares para fazer contagem em bancada, que faz contagem online, que tem software de comunicação, que faz download dos resultados, que você gerencia os resultados. E aí, se você quer ter um resultado local, ele tem então uma impressora embarcada nele, né? A qual ele emite então uma etiqueta tipo essa com o resultado de imediato. Então você pode ir lá, fazer a contagem e obter o resultado imediatamente, né? Se você trabalha com serviços, você pode apresentar, né, ao seu cliente. Se você trabalha, se esse equipamento é seu, você pode arquivar esses resultados. Mas eu não quero emitir um relatório, né, gerenciar as informações, eu quero só saber o resultado final. Então você tem aqui uma etiqueta para você ir guardando e armazenando. Certo, pessoal? Então são equipamentos excelentes, de um porte bom, cada um com seu custo-benefício. Partindo, pessoal, para o final do nosso vídeo de hoje, tá? Eu queria aqui trazer uma mensagem com essas duas unidades de filtragem que está aqui, para você que está me assistindo. Até então, aqui na tela desse computador você viu equipamento de filtragem de porte maior. Falei com filtragem de 300 litros, 400 litros, né? Falei de equipamentos de porte maior. Mas, pessoal, você que tem aí, você que trabalha dentro de uma fábrica, que tem unidades menores, ou você que trabalha no ramo mobil, você que trabalha com mineração, florestal, não importa o que seja, pessoal. Você tem equipamentos de portes menores. Você não precisa ter um equipamento de grande porte. Por exemplo, esse equipamento que você está vendo aqui na imagem, né, era um equipamento que estava sendo preparado para enviar para uma empresa no ramo florestal, né? Então você está para trabalhar justamente com máquinas de corte de madeira. Então você não precisa ter grandes equipamentos para poder fazer um trabalho eficiente. De acordo com o porte do seu equipamento, da sua máquina, você pode ter equipamentos menores. Você pode começar com máquinas como essa aqui, que são máquinas que fazem uma filtragem aí de 20 ou 40 litros por minuto, de acordo com a configuração que você quer. Então você pode começar com equipamentos como esse, equipamentos também muito eficientes, com filtros de absolutos, filtros de alta eficiência em série. Você consegue bons resultados, tá? Essa aqui é a mensagem que eu queria deixar para você. Você não precisa ter um grande equipamento para começar, mas você precisa começar a trabalhar em cima disso, tá? Eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, né, pessoal? Tem vídeos falando sobre contagem de partículas, contaminação, ISO 4406, NAS, vídeo falando sobre contaminação de água, vídeo falando sobre a importância do monitoramento,
né, já voltado, pautado para a indústria 4.0, como você pode começar hoje a fazer o seu trabalho. Porém, não poderia deixar de esclarecer isso de uma dúvida que veio ao longo dessa semana, tá? Será que as pessoas sabem a diferença entre uma contagem de partículas, um contador de partículas e um analisador? Será que as pessoas estão sendo honestas hoje nos trabalhos de prestação de serviço em relação a isso? Fique atento, pessoal. O meu vídeo aqui não tem fins comerciais. O meu vídeo aqui para você é de trazer o conhecimento do pouco que eu sei trazer para você, de mostrar para você que existem diferenças entre um analisador e um contador. Se você quer fazer um serviço de filtragem, se você quer fazer um serviço de condicionamento do seu equipamento, faça com o contador de partículas. Aí está a eficiência. Se você quer um monitoramento 24 horas da sua máquina, deixar lá um equipamento para dar a condição da sua máquina, se está ou não está contaminado, use um analisador fixo, certo? Então é muito simples. Você quer ter um trabalho móvel de filtragem, de condicionamento, de reduzir bem a contaminação, um trabalho eficiente, use contadores de partícula. Que tenha, realmente faça a contagem, faça quantitativo, né, para que você possa entender. Faça análise de óleo também periodicamente, se você não tem condição ou não tem acesso a esses equipamentos, né? Uma coleta você pode fazer no seu equipamento e mandar para laboratório. Você pode mandar para uma empresa que faça a contagem para você, um parceiro, né? Contate uma empresa que faça isso para você. Agora, se você tem equipamentos robustos, equipamentos que cabem um investimento de um analisador, faça, é excelente. Isso você vai ganhar, o retorno de investimento vai ser muito rápido, tá, pessoal? Então, essa era a mensagem, o diferencial que eu queria trazer para você hoje. Então, pessoal, vamos partir para encaminhar para o final do vídeo de hoje. Pessoal, muito obrigado para quem chegou até aqui no vídeo, tá? Sei que são vídeos longos, estou tentando encurtar um pouco os vídeos, mas como eu disse para você desde o princípio, são vídeos de 50 minutos, enfim, vídeos que chegam até 60 minutos, né? Mas é porque no meio do assunto, durante o conteúdo, vão aparecendo informações importantes, né? O conteúdo de hoje é um conteúdo dinâmico, eu estou trazendo sempre aqui experiências para você. Se você observar, tudo que eu trouxe aqui são aplicações, são experiências do dia a dia. Então isso você não encontra na internet, você não vai achar no YouTube, você não vai achar no Google informações desse vídeo que eu estou trazendo para você, tá? Isso eu posso garantir. Então, pessoal, aproveite os conteúdos, divulgue, tá, com amigos seus, compartilhe com que você acha que isso pode ajudar, né? É o que eu peço para você. Estou trazendo aqui conteúdo, estou me dedicando, né? Os vídeos não têm fins comerciais, então eu não estou ganhando para estar aqui, eu estou trazendo conteúdo para você, tá, pessoal? Então o que eu peço para você é um retorno da sua gratidão em relação ao que eu estou fazendo. O que é esse retorno? Compartilhamento com amigos, pessoal. Compartilhe, tá? Divulgue, ajude a divulgar o canal, ajude a divulgar as redes sociais, né? E quanto mais pessoas se cadastrarem lá no e-mail, melhor vai ser a nossa comunicação, tá? É isso que eu peço para você, essa gratidão sua de divulgar esses conteúdos que eu estou fazendo, tá, pessoal? Então, por hoje era isso, queria agradecer mais uma vez você que acompanhou até aqui,